bandidos saindo de outros estados como Goiás, Minas e sul do Brasil para vir raptar crianças no Nordeste. Por isso que tantas crianças estão sendo desaparecidas nas Américas inteiras. Nem é o Brasil apenas, mas nas Américas, no continente das Américas e em muitos outros lugares também no Ocidente, África, Ásia. É por causa desses satanás. Eles raptam criança de uma forma ou outra e eles estão sendo mais atrevidos, cada vez mais agressivos e audaciosos também. O modo operandi deles de vir querer raptar criança, mesmo quando as crianças estão no colo dos pais. Então, cuidado com suas crianças. O máximo cuidado para com suas crianças é pouco. E eu também quero dizer que esse negócio de machucar animais também é um sindicato. Ontem mesmo uma cadelinha foi estrupada, a outra foi esfaqueada. E isso não é por acaso, não é um ato assim de random, não. Não é nada de random. Isso tudo é a propósito. Existe uma raquete, existe um sindicato de gente safada, de satanista nesse país, também chamado de Brasil. Okay? E eles estão sendo expostos esse ano, e eu quero ver eles todos caindo esse ano, se bem que a chance dessas progenas, dessas pragas ruins serem punidos é muito pouco mesmo. Ok? Eles podem ir até para a delegacia prestar depoimento, mas se eles vão ser punidos é outra coisa. As pessoas esperando aqui para linchá-los. Não sei se é para linchá-los ou apenas por curiosidade. Eu esperava que fosse para linchar mesmo. Porque não dá mais para... não dá para esperar por essa lei. A lei é laica, a lei é pró mesmo esses nojentos bandidos, porque esses são bandidos legal. Bandidos legal é o bandido que tem um certificado legalizado, tem uma licença para ser bandido, ok? Os bandidos não é só do CV, do Comando Vermelho e vários outros da favela, das favelas e das vielas, não. Tem bandidos assim também com carinha de anjo. E as pessoas, nós estamos vivendo em um mundo, ou melhor, nós vivemos em um mundo em que não podemos confiar em ninguém mesmo. Cada pessoa é um suspeito. Por isso que muitas pessoas já são suspeitas, elas são, assim, elas vivem olhando ao seu lado. É como o ditado, gato escaldado sente medo de água. Seriam de outro estado do Sudeste. Só o Sudeste não, o Sul também. Ele fala aqui que é só, essas pessoas são do estado do Sudeste, não é apenas Sudeste, é do Centro-Oeste e o Sul. Esse cara que esse repórter não sabe nem explicar direito. Vários suspeitos, eles vêm querendo vender, vamos dizer assim, lençóis, né? Lençóis de frio, aqueles lençóis de frio bem aconchegantes, bem com uma almofada. Mas na verdade eles querem mesmo raptar as crianças.
Bem poucas pessoas pedrejaram, bem pouco. Pensa o quê? Que o Nordeste é casa de mãe Joana e o Norte? Vamos fazer esse serviço mafioso, corrupto por lá para vocês verem. Vendiam confortas. É tudo um pretexto para raptar crianças. Agora, o que esses nojentos querem com as crianças? Lógico que não é para fazer o bem, é para fazer o mal. Para vender para um ringue de pedófilos, uma raquete de pedófilos, para harvest, tirar órgãos vitais dessas crianças, matar e vender órgão, que ganha muito dinheiro. Cada órgão, os bilionários estão pagando para cada um órgão, tem até um fee, um preço de 100 mil em dólares. Isso aí vai lá no adenocromo, né? Que eles tiram das crianças para rejuvenescer esses velhos caquetes com museu. Os nojentos não querem morrer, estão apodrecendo de velho, querem tirar adenocromo das crianças para rejuvenescer. Velhos safados, imundos. Eu quero todos eles caindo esse ano, um por um. Os seus lacaios empregados e eles, os mandantes. Depois chegam mais vagabundo. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso na maior cara de pau, hein? Não sabe distinguir o que é mal, o que é bom, o que é legal, o que não é. Agora por que fazem isso? Porque eles acham que é legal tudo isto, que não vai acontecer nada com eles, que a lei favorece eles. Por isso que eles fazem isso, que eles acham que é legal, que eles estão fazendo um favor a alguém. Eles não têm capacidade de raciocinar. Esses são lombrigas, lumbricoides. Esses nojentas. Olha aí o inchado. Eu acho que tá tão inchado de comer criança. Gordo, papudo. Isso é uma vergonha. Agora uma miséria dessa vai pra lá fora fazer a mesma coisa. Se bem que lá fora também tem. Portugal tem. Outras partes da Europa tem.
Em todos os lugares tem, na África, Índia, China. Quantas crianças foram raptadas na China? Tem que tomar cuidado. Tem uma mulher lá, uma chinesa, ah, avisando aos pais para terem o maior cuidado com as crianças, porque eles estão tirando as crianças e tirando os órgãos para venda. Tirando adinocromo, que é o sangue, né? Para eles beber o sangue da criança quando eles terrorizam as crianças, que elas soltam cortisol no sangue e adrenalina, para esses nojentos terem mais estamina e vitalidade. Esses velhos caquéticos malditos vai morrer, velhos. Tá fazendo hora extra aqui. Estão fazendo, em fato. Eles aqui são os empregadinhos deles, ó. Esses nojentos. Tem até uma véia papuda, gorda. Quero que todos fiquem na cadeia, esses nojentos, onde eles merecem. Ainda falam do Nordeste, né? Alguns, né? Falam do Nordeste, que é isso e aquilo, mas olha eles, que eles fazem com os animais e as crianças. Bando fila da putas. Eu fico cheia com isso, esses malditos. Eles estão massacrando esses animais por pirraça mesmo. A propósito, é um sindicato de sadistas, satanistas. É um sindicato que está envolvido com aqueles pilantras lá que começou com orelha. Olha aqui a véia papuda querendo tirar a criança. Tá vendo aí? Pega a criança e sai. Tem que tomar cuidado. Quem tem criança tem que tomar cuidado. Véia papuda inchada, safada. Só pensa no buchão dela. Não pensa na dor alheia, essa miserável. Hã? Essa miserável, se fosse talvez o neto dela, não tava nem aí. Mas outras pessoas têm sentimento. Quando suas crianças são tiradas delas, elas sofrem por anos, mesmo não demonstrando e falando online, mas elas irão sentir e muito, e essa dor passa anos para serem curada. É para sacrifício, para bruxaria, para tráfico de crianças, abusos, né? Isso é um miserável ruim. O Brasil também não tem nem o direito, não tem nem direito de falar de outras pessoas de fora que cometem esses próprios atos de tráfico, porque o Brasil por si já faz isso há muito tempo, não é de agora. Eles traficam crianças há muitos anos atrás. Tantas crianças foram ditas como mortas no hospital e, na verdade, traficadas para fora, vendidas. Houve casos assim no passado, distante passado. Isso é horrível.
horrível. E não deve continuar isto. Gordo, papudo, véia papuda e os outros criminais nojentos. Pau neles. Olha aí. O suplemento escuro chinês o suplemento da corrente escura chinesa. Porque os pais, não mais sem segurança, estão raptando as crianças lá. Ou leva as crianças e os jovens para servir como cobaia. Eles pegam esses povos, eu vi uma reportagem onde eles pegam esses povos, eles levam para um lugar bem secludado, porque isso é um país enorme, eles levam para um lugar bem secludado, geralmente perto de montanhas assim na natureza, e a equipe já tem soldado do exército, médico, tudo incluindo. Eles levam as vítimas lá, eles atiram nela e quando atiram não para matar, só para desabilitar as pessoas. Quando a pessoa cai no chão, manda o médico ir diretamente para os rins, para o fígado, extrair com a pessoa ainda viva, porque eles dizem que deixa os órgãos mais frescos. E também porque eles sabem que isso provoca um efeito assim de adrenalina e cortisol na vítima que está morrendo ali de dor, entendeu? Quando a vítima geme e grita de dor, é quando eles retiram o órgão, é quando eles gostam. Esses miseráveis são ruins, essas pestes são ruins, não deve, as crianças perdidas, tá vendo? É o mundo inteiro tem esse Satanás. Satanás tão solto por aí, os diabos. Tão solto no mundo inteiro. Se eu colocar a pergunta, fazer um inquiry na África aqui, nem pensar. Tá cheio de crianças desaparecidas e mulheres. How is the ambulance? Como que a ambulância chegou mais rápido que a polícia? Eles derrubaram-na, eles derrubou ela em propósito. Eles mandaram uma ambulância fake, viu? Ambulância fake com paramédicos fake para tirar órgãos das pessoas. Ih, cala a boca, bucho, idiota. Porca fica cro. Tipo, não quer comer, deixa, porra. Eu não sinto fome, ainda fica cro. Então, né? Isso aqui é horrível. Eles mandam fake ambulância, um carro vem, hita a pessoa, hita quer dizer derruba a pessoa, bate na pessoa, a pessoa cai, manda uma ambulância que já está esperando, que é uma ambulância phone fake, que são os mafiosos dentro, levam as pessoas para tirar o órgão ali mesmo dentro. São miseráveis, raça de serpente dos infernos. E eu não estou surpresa se o Brasil também aderir a isso, ser miserável. Isso aqui é um cínico que é tido como um Deus. 2, 3 não, ou 4 meninos, várias vítimas já vieram para
né, vieram para depor e ninguém quer saber de nada porque ele é rico. Ele fica rindo, debochando da lei nojenta, ok? Que o protege. Por isso que ele fica rindo, esse velho safado. Aqui esse velho estava com 38 anos, achando que estava com 39, com 19 ou 12. As pessoas ficam falando assim, aí o homem perguntou, você não tem vergonha na cara não, você tem 42, 43 anos na época, né? E você ainda dorme com o menino. Ele falou, não tem problema, ele quem quer. Aí o menino se vira e fala, não, foi o Michael que me força a dormir na minha cama. Quer dizer, forçar não, ele manipula psicologicamente, como qualquer outro pedófilo faria, ao dizer à criança, você me ama? O menino fala, sim, eu te amo. Então, se você me ama, você vai dormir comigo. Aí chegando lá, ele manda o menino fazer chupetinha nele, e ele faz chupetinha no menino, ele começa a molegar o menino lá nas virilhas, né, a molegar o menino, depois ele dá chupetinha, faz chupetinha no menino e manda o menino fazer chupetinha nele. Não sei se ele até agora fez qualquer coisa que fosse algo assim de, né, colocar dentro, que eu não vou falar a outra palavra, né, que para mim é nojenta, eu não vou falar. Então ele não viola o menino dessa maneira, mas de qualquer maneira ele ainda faz, né, sujeira com o menino, mas não de um modo que é provocador, só dor emocional mesmo, mas não dor física. E uma coisa nele é que eu ainda admirei foi que ele não fazia isso com meninas. O alvo dele era menino, entendeu? Porque ele era uma biba e ele gostava de homem, mas ele tinha medo de se expor assim, né, com o homem, sair com o homem. Aí ele ia para as crianças, porque ele via que as crianças seriam melhor para manipular, ok? Porque são inocentes. Aí, por isso que ele criou a Neverland, aquela coisa lá, aquele rancho para atrair as crianças, já para pôr em prática o plano dele, né, doente, que isso é doença, o plano dele doente de atacar as crianças. Aqui ele está rindo no testemunho. O homem, o atornei falando para ele, a sua... A, as suas acusações são isso, aquilo, você fez isso, isso no menino. E ele rindo, assim, ó, rindo da cara do povo. Porque ele ri, porque ele sabe que ele tinha dinheiro bastante para fazer o que ele quer com as crianças, ok? E ficar por isso mesmo, nojento, bem pouco. Se essa praga morreu, já não morreu tarde. Eu não tenho pena, um bicho safado que recusou o filho. Tem um filho fora do casamento, a família inteira recusou, mesmo o menino vindo. O menino pegou uma das famílias, foi fazer teste de DNA com os mais novos da família, que ele fez amizade. E essa pessoa da família dele, que eram os mais novos, foram fazer teste de ADN com esse menino. Provou que realmente o menino pertencia à família, 99% match do ADN genético entre eles. E no final, eles todos, com o velho nojento do pai, falou que o menino não pertencia à família e que era para ele esquecer e ficar longe da família. No final, o menino falou na prece que ele desronou essa família de vez, que ele não tem nada a ver com, não quer nada, tem nada a ver com elas, mas no final o nojento ainda foi ficar querendo ser como o pai, dançar, ser um ator como ele, um artista, né, como ele. Mas eu espero que ele também não se torne um pedo safado como ele, cínico. E o pior não é que esse nojento faz isso e ele quer ser bonitinho, né, fofinho. Aí vem com esse biquinho assim, como se fosse uma criancinha. Essa bicha feia, safada, tenha vergonha na cara, seu nojento e imundo. Uma peste dessa que não aceitou a cor da pele, que era preta,
não aceitou, não aceitou o nariz, culpou o velho do pai, o velho do olho de reptiliano. Aquele velho não valia nada, aquele velho foi nojento, ele até passou por cima de um cachorro que pertencia à filha de um amassamento, de uma fé, um romance de extraconjugal, ele tinha com outra mulher mais nova. Ele tinha uma filha, ele passou por cima do cachorro da filha a propósito, não por acidente, a propósito. Porque o cachorrinho estava na frente dele, ele falou passar por cima desse cachorro. O velho era ruim, ruim. Por isso que o filho também se tornou assim, por causa do velho maldito. Entendeu? Aí o filho deve também ter sido molestado por um dos membros da família, quem sabe. Aí ficou com isso na mente e envelheceu assim, nunca cresceu, porque o velho também não deixava o menino ser menino, não deixava ele ser criança, e ele cresceu assim, né, retardado, que isso é uma retardice, e achando que era um adolescente ainda aos 40 e poucos anos, ok? Isso que aconteceu com esse homem. É de dar pena também? É de dar pena, porque não soube lidar com o estrago que o pai fez com ele. A mãe era é um tapete de porta. É o tipo de mulher de planta de casa que não servia para nada. A irmã mais velha dizia que ele abusava delas, o pai abusava delas, e a mãe não fazia nada, nada. Foi totalmente omissa, uma mulher de tapete de porta. Não sei como esse filho ainda teve o cuidado e o amor de deixar a herança para a mãe. Deixou a herança para a mãe e os filhos. E excluiu o nojento do velho e os irmãos. Deixou para a mãe e os filhos, bem pouco. Agora o que ele não deve fazer é causar danos morais e psíquicos nos meninos. É mesmo, né? Porque o seu pai fez isso com você, que você iria fazer isso com os filhos dos outros. Porque quem tem telhado de vidro, ele tem filhos. Ele não deveria ter feito isso. Se ele planejava em ter filhos no futuro, ele não deveria ter feito isso com as crianças. E ele realmente fez. Ele não está totalmente 100% ligado com o Epstein Files, com o Jeffrey Epstein, não. Ele não chegou a isso, ok? Ele não está envolvido. Ele foi para a parte lá, para a festa daquele homem, mas ele não está envolvido com todas as coisas ruins que aconteceu lá. Ele não está envolvido. Michael não esteve envolvido, mas ele realmente bulinou os meninos. Ele abusou os meninos sexualmente. Isso realmente aconteceu. Okay? Os outros meninos que não tem nada a ver com Jeffrey, porque ele era uma pessoa individual, certo? Ele não gostava de, assim, muito de fazer as coisas com as pessoas. Ele preferia ficar na dele e fazer as coisas individuais. Então ele agiu sozinho. Ele não agiu com outros pedófilos. Aqui ele está passado. Ele está com vergonha, eu posso ver pelo rosto. Ele estava embaraçado. Jackson está nervoso. Sua língua corporal fica rígida. E ele começa a dar umas gargalhadinhas que parece muito forçada e apertada.
He keeps his answers short, never volunteering more than what is asked. His lawyer is quick to step in and put a stop to questions that don't directly pertain to the Aí ele ficou assim, mais confidente, porque o velho do advogado dele estava lá para suportá-lo. E no final ele foi o dedo do meio em todo mundo quando ele saiu livre daquela corte. E o resto ficaram tidos como idiotas. E o cara, o menino, né, chamado, eu esqueci o nome foi um dos últimos que ele molestou, cresceu e desapareceu, ninguém mais viu, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Porque ele veio à tona e falou. Os outros foram calados para não falar, porque se falassem eram ameaçados. Por isso que eles, quando foram depor, eles mentiram que ele não tinha feito nada. Mas depois que ele morreu, eles vieram novamente para dizer que ele realmente fez aquilo. Mas não, quando ele estava vivo, disseram que não, porque estavam com medo dele mandar seus body dogs, que é os bodyguards, que são os segurança dele, para matar esses povos. Que ele dizia que realmente faria. If you want to ask a question, go ahead and ask it, but I believe it's beyond the scope of discoverable matters in the case. Whether he knows of Jordy Chandler? Right. You're not going to allow me to ask him any questions about Jordan Chandler in any fashion? A cara dele já sabe que ele é cínico, ele tá culpado, ele é culpado. I can't ask. Depois ele aparecia na câmara, sério, dizendo que não fez. É tudo mentira. Porque aqui ele muda a cara. Whether he knows him, I suppose that would sort of preclude other ones, don't you think? Yeah, probably would. And may I ask for the record what the basis upon which you are going to refuse to allow this witness to disclose whether he knows Mr. Jordan Chandler? As you know, counsel, during the course of discovery in this case, you have already gone into, and I think Mr. Sanger has already gone into, at some depth, a deposition that was taken in the case of Jordy Chandler versus Michael Jackson, given by Adrian McManus. There are issues that are certainly relevant to my interest as to why you inquired as to those depositions that Adrian gave. And you're now telling me I can't even ask whether he knows the man or go into any such area? A empregada dele dizia que quando ela ia limpar o quarto dele, ela achava vaselina, achava a cueca dos meninos e dele no chão do quarto. Aí quando ele soube que ela sabia de muito, ele telefonou ela, imediatamente falou: "O que você sabe, Adriana?" Aí ela ficou calada. Ele falou: "Adriana, o que você sabe? Você é melhor tomar cuidado. O que você viu aqui, você deve ficar com você mesmo, para você mesmo", porque tinha uma cláusula que ele fazia as pessoas assinar antes de ir trabalhar para ele, era que o que as pessoas vissem lá, não falasse nada, não fosse para fora e abrisse o bico, não falasse nada. E não tirasse nada, mesmo as coisas que foram jogadas no lixo não era para os empregados levar para casa. Mesmo as coisas jogadas no lixo, de tão mesquinho que isso é. E ofereceu, e quando ela for, ele mandou ela ir depor a favor dele. Se ela não fizesse, ele mandava um sniper, um assassino na casa dela para matar ela e os filhos dela. Ele dizia que ele fez uma menção assim no telefone: "Eles vão cortar sua garganta e de seus filhos se você não depor a favor de mim." Por isso que ela foi depor, e ele chamou ela lá no rancho. Ela foi, ele deu um envelope na época com apenas R$300 pela ajuda dela, ok? Esse cara era muito, muito pilantra, muito mafioso,
muito corrupto. Só uma pessoa bem intuitiva saberia disso. E o pior não é que ele é assim, mas que several gados nojentos, cúmplices, passa pano para ele, bajula, não passa pano para ele e acha que ele foi um deus, um ídolo. Ele não foi um ídolo porcaria nenhuma. Ele levou várias crianças das três, várias crianças no mau caminho. Yeah, let me Isn't there cover a that. quote that comes to mind of what's good for the goose is good for the gander? What? Wisely, Jackson lets his lawyers handle things. He doesn't appear too worried, and he really doesn't need to be. He's able to afford someone competent. And Viu? Ele unless tem some dinheiro, very tinha dinheiro. incriminating evidence is uncovered, it is unlikely that he will be forced to give any damaging answers. Let me just make sure my understanding is clear. Is it your position that you will instruct Mr. Jackson not to answer any questions that pertain to the issue of Jordy Chandler in any way, whether it be claims O leveled by nariz Jordy Chandler? todo já distorcido, todo já, sei lá o que, sarnento, todo rasgado. Ele era uma pessoa com baixa estima. Ele não aceitava o que ele era, não aceitava a raça dele. Ele não gostava de negros e nem gostava de brancos. Mas mesmo assim queria ser branco. Now we're coming to pitch number 3, and that will be no one else than Clyde. Welcome. Esse cara é um moleque, ele é um idiota, um moleque. Mesmo se ele não tivesse feito nada, ele não viria aqui rir. Se ele rir, ele está debochando da cara dos idiotas. Essa linguagem desse homem aqui, do corpo dele, ele estava debochando, sendo cínico e dizendo para todos: chupa, eu sou poderoso, eu tenho fama, os gados jamais irão achar que eu fiz isso, porque eles estão totalmente sob a minha influência mental, ok? E assim é a lei também, que eu tenho dinheiro para pagar. É assim que eles pensam. Crazy stories that people have created. Things I wanted to set straight in an interview. Tu é mentiroso, idiota. You know, Uma pessoa mente, duas pessoas mentem, mas várias pessoas mentem. Isso já é demais. Uma pessoa pode mentir contra uma pessoa, mas vem várias que não se conhecem, que tem nada a ver uma com a outra, mentir sobre você. E você desmentir, dizer que essas pessoas são loucas. Você é o pilantra aqui, rapaz. Nojento, velho pedófilo. E os idiotas, não, ele estava mentindo. Os acusados, nem falam da vítima, falam acusado, acusadores do Michael Jackson, descreve detalhes gráficos do suposto abuso. Say that Michael Jackson sexually abused them as children are opening up about their experiences with the pop icon. Wade Robson and James Safechuck are featured in an explosive new documentary that premieres this weekend on HBO. Both men also sued the Jackson estate, but their lawsuits were dismissed because of the statute of limitations. They are appealing that. Jackson has always denied any inappropriate behavior with children. Robson and Safechuck told us about their relationships with Jackson. Mentiroso, psicopata. Ele é um mentiroso clínico. Including very graphic allegations of abuse. A warning here, some of these details are quite disturbing. O velho árabe adora, o velho árabe todos os gados que os defendem.
Eu acho que quem defende o pedófilo é outro. Before you all met Michael Jackson, what did he mean to you? I saw the making of Thriller, just instantly became obsessed. I wanted to be just like, and I dressed like him every day and So did my cute, ele era fofinho. hair and had my hair permed to look like Como it, uma pessoa faz mal a uma criancinha and assim? all that stuff. I wasn't necessarily a big fan. And then when I got the commercial, Mr. Jackson? they The did Pepsi commercial. Yeah, the Pepsi commercial. When you see Coitado me desses meet meninos, não sabia onde eles estavam indo. Para um predador, him, it was actually my first time. nas mãos de um Sim, predador que o sistema já favorece. You know, at that point, I Por isso que eles ficam, que eles se escoram no sistema, porque eles sabem que o sistema vão sempre suportá-los quando eles caem. Por isso was que eles fazem o pretty que excited. fazem. Was otherworldly, I guess. James Safechuck and Wade Robson discuss the intimate details of their relationships with Michael Jackson Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. in the upcoming HBO É, seja novamente Jacuz, seus pais. documentary Leaving Neverland. That's the name of Jackson's ranch, where Robson claims 7 years of sexual abuse with the world-famous performer first began. I mean, this was just the most magical thing I'd ever seen. Ou ele fez uma vez, duas vezes e continuou lá, nunca falou para os pais. Para os pais dele, e os pais dele estavam sendo comprados pelo pedófilo. And that first night, Michael kind of took us on a little bit of a tour, and he said to me and my sister, you can stay in one of the guest rooms or you can stay in here with me if you want. And my reaction was, of course, I want to stay with you. We had one more night that way. Myself and my family were going to leave and go on another kind of vacation to the Grand Canyon. I was devastated to leave Michael. Michael was devastated for me to leave. He actually sobbed. So you got to stay. So I got to stay. And so it was É, just Michael and I in Neverland for the next chorou, week. chorou. And your parents allowed Lágrima that? de crocodilo, um homem já velho, com a emoção assim de adolescente. My parents allowed that. Within Pais são safados também. either the first or second night of Michael and I being alone at Neverland, the night started changing. One of the ways I remember it starting is, Michael just sort of starting to touch my legs and touch my crotch over my pants. It progressed to him performing oral sex on me, him showing me how to perform oral sex on him. Did it scare you? Did you think it was wrong? A couple days prior, Quando a pessoa está mentindo, a pessoa pode ver aqui os olhos. A não ser que ele seja um autista, o gaze dele, que é o olhar, vai para baixo. Ok? Quando eles estão mentindo, quando são autistas, o gaze, o olhar vai para baixo. Você vê que o cara aqui está sempre olhando para a entrevistadora. Ele continua firme. Ele não move seu olhar e seu gaze. to the abuse starting. He started touching me, just in the sense of like, hand on my leg, lots of hugs, kissing my forehead, rubbing my hands. So there'd been this kind of development of physical closeness that was happening already that felt like a father, but just felt amazing. As Michael started doing these sexual acts, he started talking to me about God brought us together. We love each other, and this is how we love each other. We love each other, and this is how we show it. O miserável era realmente doente. Como um infeliz velho daquele que deveria ser o pai de adolescentes, falando para uma criança de 7 anos, nós somos amantes, é como queria dizer, nós somos amantes, nós nos amamos, Deus colocou você no meu caminho, Deus colocou nós juntos. Show each other our love. E o pior, aquela miséria nunca foi presa. Ainda bem que bateu o beleléu logo, aquele infeliz. James, you're nodding in agreement to what he's saying. Tell me what happened to you. He introduced me to masturbation. He said I taught him how to French kiss. And then it moves on to oral sex. But it's Are not, you frightened or thinking this is weird or wrong? no, it's in the context of a O que eles deveriam fazer era
entrevistar cada um individualmente sem o outro escutar a narrativa do outro, ok? Sem um escutar a narrativa do outro, que seria até melhor. Loving close relationships. There's no alarm bells going off in your head or any thoughts like that. Really, it's just, I love this person and we're trying to make each other happy. He said, I was his first, but even as a kid, you don't even know what that means. So you're lovers and you're best friends. What does that mean, James? You're in a Amantes. relationship and you're lovers. You're a little E boy. aquele homem Right. realmente He's tinha uma a cara muito 30-something man, sinistra e doente. and you're a little boy. Because at that age, how do you Meus even know julgamentos what that nunca vão means? errado. You don't. You just feel really connected to someone and you just love them Só o velho árabe que intensely. puxa The saco. public in general thinks it's violent, that it's very painful, but what you're describing is totally the opposite of that. I mean, he didn't beat me. He didn't, you know, he never said mean things to me. It was all, we love each other. In spite of what they're claiming today, in 1993, both Robson and Safechuck denied being molested by Jackson when allegations were brought by another boy, Jordan Chandler. That case settled out of court. You all both tell a very descriptive story about, sexual activity with Michael Jackson, yet when you were asked to testify in 2005, and Wade, you did. You got on the stand and you testified in his behalf and vehemently denied that any sexual activity had taken place. Yes. Why did you do that? The training, Michael's training of me to testify began the first night that he started abusing me. He started telling me that if anybody else ever finds out, we'll both go to jail. Both of our lives will be over. Ele abusava as crianças e tinha a audácia de dizer: se você denunciar, nós dois vamos para a cadeia, nós dois. Como se uma criança tivesse culpa se o irresponsável desse fizesse o mal para uma criança. The 2005 É muita criminal falta de trial of Michael noção, Jackson viu? centered on molestation charges brought by child Velho já feio dessa Cancer cara survivor de fantasma, cheia de Gavin pó, Arvizo. feita por artificial método, ia para o Japão para se esbranquear e dizia que era vitiligo. Nunca mostrou o vitiligo dele. O que acontece é que quando você é escuro e passa pelo esse tratamento de esbranqueamento, eles dão a primeira dose, a segunda dose, aí as melanina começa a se dissipar, a sair da epiderme, da superfície. Aí você fica com aquelas manchas que é como se fosse vitiligo, mas não é vitiligo. Aquilo é já o efeito das drogas que você toma para esbranquear através das veias. Aqui na Ásia é muito comum entre eles. Court testimony shows that from the stand, Wade Robson denied ever kissing, showering, or even cuddling with Jackson. They credit your testimony in part for Michael's acquittal. You were called really a star witness. You withstood a blistering cross-examination, and he was acquitted. On some level, do you feel guilty about that now? Do you think about that? Yeah, I do think about that. I have, and I do. I wish that I was ready. I wish that I could have helped. Fala a verdade, ele pagou o pai de vocês, pagou vocês, por isso que ficaram com o bico calado, mentirosos. Ele pagou esses povos para ficar calado e não falar a verdade. Gavin Arvizo received some justice and some validation for what happened to him. That was just like what happened to me and just like what happened to James. And I wish that I could have played a role in, at that point, Gavin Arvizo desapareceu. stopping Michael from abusing however many kids he did after that. Do you think that there are others out there? I do think there are others out there, but I also don't expect them to just come out now that we're coming out. It's such a difficult thing to do, to come out. You have to do it when you're ready. We can't change what happened to us. It happened, it's done.
but what can we do with it now? How can we provide comfort for other survivors? That's what this is about. And Michael just happens to be the guy, the abuser, in this child sexual abuse story. E o miserável ainda fica no lado dele, porque são tudo safado. Quem fica do lado de um abusador cínico como esse homem tinha toda a vibe de ser um gangsta. Até mesmo as músicas dele, ele fez uma música contra Diana Ross, porque eles tiveram um caso, né? Diana Ross sendo mais velha do que ele, 12 anos mais velha, se eu não me engano, ou 10 anos, não sei. Eles tiveram um caso, mas Diana Ross queria um break, e por isso que ela fez a música It's My Turn. It's my turn, é a minha vez. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time just for me, because it's my turn. É a minha vez de mudar, e eu espero que você entenda. E também a música diz, não vai ser fácil, eu vou deixar isso passar, vou deixar isso ir embora, mas não vai ser fácil. Por isso que ela fez So I let it rain, 'cause the rain ain't gonna hurt me. Eu vou deixar passar porque isso não irá me machucar. And eu vou te deixar ir, né? So I let you go. Eu vou te deixar ir. Though I know it won't be easy. Apesar de saber que não vai ser fácil. Porque ele não ia deixar ela ir. Aí ele com raiva, né? Com ego machucado por causa disso, por causa do break-up. O que ele fez? Ele fez uma música para ela, referindo-se a ela, chamada de Dirty Diana. Ou seja, Diana suja. Dizendo que ela o aliciou, ela o seduziu, isso e aquilo. Na verdade, ele também vivia atrás dela. Apesar dele ser mais jovem do que ela, e a família dele também não consentia esse romance, que é com a mulher mais velha. E ele fez a música do Bill Jeans. Bill Jeans what? É o quê? É sobre o filho dele, Love Child, que foi concebido fora do casamento e que a família não quis aceitar, né? Então a música vai do Billie Jean is not my lover, she's just a girl, claim that I am the one, but the kid is not my son. Então quer dizer o quê? A Billie Jean, a moça, não é minha amante. Ela é apenas uma menina, essa menina que diz, que fala, que clama que eu sou o pai da criança, mas o garoto não é meu filho. Esse cara é um grande de um mentiroso, um grande perverso. E você vê a família dele, que tipo de pai ele teve. Por aí você vê o tipo de pessoa que ele ficou sendo. Now, you know, we talked to the Jackson family yesterday, and they say these men, we should point out again, according to the Jackson family, they're admitted liars and opportunists who are now trying to capitalize on Michael Jackson's death. Você está falando isso porque você também é um pouco afro-americana. Exploit the Jackson name. Neither one of these men were paid for appearing in the documentary. They will get nothing for appearing, but they think it's important, they say, to tell their story. And they want people to know. And I thought it was interesting when they said, when you think of child sexual abuse, you think that it's a very frightening, painful thing. But for them, they didn't even know that anything wrong was happening to them because they're little boys. You can't overlook the detail that they provided too about how that relationship. Ainda bem que tem pessoas que não acreditou naquele homem. A pessoa pode ver pela cara, o homem é cínico, ele debochava e muito da sociedade, do povo. Zoomed in on him holding hands. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing.
That's not a worrying thing? Porque tu é retardado, cara. Tu nunca crescesse. Onde é que tem isso? Só porque tu é rico, tu pensa que tu pode fazer o que quiser. Onde é que eu trago uma criança de outra pessoa e vou dormir com ela? Agarrando ela, pegando nas virilhas dela. Agarrando de conchinha. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso de normal? Why should they be worrying? Who's the criminal? Who's Jack the Ripper? Você é o criminoso. But is it really Safado, canalha. appropriate for a Velho canalha. 44-year-old man to share a bedroom? O cara falou, você acha que é certo, apropriado um homem de 44 anos dividir o quarto com uma criança, um garoto? E o menino falou que ele manipulava ele, mas esse vídeo em particular foi tirado do ar, onde o menino dizia, apontou para ele assim, é Jackson que me chama para ir pro quarto. Aí ele falou, e daí? Esse é um amor, é uma coisa bonita. Nós devemos compartilhar nossa cama. O que é que tem de mal? Aí o menino falou assim, ele fala que se eu amo ele, se eu realmente amar ele, eu tenho que dormir com ele. Isso é uma forma de manipulação. One night I stood in the, I asked him if I could stay in his bedroom. And he let me stay in the bedroom. And I was like, Michael, you can sleep on the bed. And he was like, no, you sleep on the bed, sleep on the bed. We're like, no, you sleep on the bed. And then he finally said, okay, if you love me, you sleep on the bed. I was like, oh man. And so I finally slept on the bed. Viu? E ainda negam, né? O menino mesmo falando. E na frente dele, se fosse por trás dele, ele rindo. Se fosse por trás dele, a pessoa poderia dizer, esse menino está mentindo, esse menino foi comprado pela presse, a presse, né, a mídia, que quer derrubar o Michael. Tem pessoas que querem derrubar o Michael. Ele derrubou ele mesmo, ok? E outra coisa, ninguém derrubou esse homem. Ele caiu por si, por ser cafajeste. E a fruta podre um dia cai. E cai assim, plaf. Ela se esmaga toda no chão, tá? Bando de jacuz. Bedroom. And he let me stay in the bedroom. And I was like, Michael, you can sleep on the bed. And he was like, no, you sleep on the bed, sleep on the bed. We're like, no, you sleep on the bed. And then he finally said, okay, if you love me, you sleep on the bed. I was like, oh man. And o cara não pode nem rir, parece uma múmia. Aqui estava até melhor antes disso. Cada vez que ele passa, ele ficava mais feio. Imagina como estava feio hoje em dia. Todas essas plásticas horríveis. People hear that children from other families have come and they've stayed in your house. They've stayed in your bedroom. Well, very few. But, some have. And they say, is that really appropriate for a man, a grown man, to be doing that? How do you respond to that? I feel sorry for them because that's judging someone who wants to really help people. Why can't you share your bed? Ajudar como? Molestando? The most loving thing to do is to share your bed with someone. Então por que você não compartilhava com a empregada? Por quê? Porque tinha que ser com meninos. You really think that? Yeah, of course. You're taking the position that you use every single night that you go into. You sleep, and you're sharing it with another. You say you can have my bed if you want. Sleep in it. I'll sleep on the floor. It's yours. Always give the best to the company, Like to him, I said, because he was going to sleep on the floor. I said, no, you sleep in the bed. I'll sleep on the floor. But haven't you got a spare room or a spare house here where he could have stayed? Yeah, but no, yes, we have guest units, but whenever kids come here, they always want to stay with me. They never want. Mentira. Tu também que manipula. And I have never invited them in my room. They always just want to stay. They say, can I stay with you tonight?
I go, if it's okay with your parents, yes, you can. Were your parents happy that you were here with Michael? Yeah, my mom was all very, very, very happy. And I know they're happy. Os pais eram comprados, ele depositava dinheiro na conta dos pais. A mãe safada, nojenta e o Because I pai. was happy. Did they come with you? Cafetinos. Yeah, most of the time. Cafetinava seus próprios filhos. Aí quando esse menino cresceu, ele soube o que aconteceu com ele foi algo imoral. Ele tentou rebater, né, os pais e a sociedade inteira. E acho que ele foi calado, não sei. I was mainly with Michael. But they were happy that you were here? Yeah. Claro, eram pagos, cafetinando o menino nojento. E ele mandou o menino ir testemunhar em corte. Quando o menino foi, ele usou o velho bruxo do advogado para... como se fala aquele negócio? É um tipo de atitude quando as pessoas jogam a tua verdade contra você. O menino falava a verdade e o velho, ele envergou a verdade do menino, ele distorceu a verdade do menino e jogou na cara dele como sendo mentira, quando era o velho maldito que estava a mentir todo o tempo com o Michael Jackson. Were the Arvizos skilled manipulators or honest everyday people? Here's one of the tapes where this question came up. Eles mesmo viviam as coisas não, recebia dinheiro para cafetinar o filho. Where the sheriffs questioned Gavin about being molested by Michael Jackson. You can sit right there, buddy. And we are going to try our best to make a case. Okay, I understand that we're going to need your cooperation. And Gavin, can you tell us what your conversations, what you guys talked about? Talk about like video games. A mãe desse menino bajulava o Michael Jackson e colocava ele num pedestal só porque ela estava usando o menino para ganhar dinheiro do Michael, não ganhando dinheiro defamando-no, mas o Michael depositava dinheiro na conta dela para usar o menino e a miserável sabia, ela que deveria também ir para a cadeia, ela e o Michael. Eu acho que ele cresceu odiando a mãe quando soube da verdade. Kenga safada. E ele mostrava magazine de porno, de mulheres, não sei o que. Acho que era de homem com homem para o menino olhar. You're stressed out about all the stuff that's going on, so I have something that can relax you. We went to the room and he emptied a Coke can, and I think it was Diet Coke, I don't know, but he got a bottle of wine and he put it in there. And he took it to me and I asked him, he said, drink it, and I said, what's that? Como é que uma miséria daquela dá bebida para de menor, uma criança? Isso já mostra quem ele é. Esse menino não está mentindo. Ele está muito sério. E não um velho de 40 e poucos anos indo, debochando em corte. Ele estava muito sério para mentir. Só o velho árabe que ria e não ficaria sério, como tal MJ. Just keep drinking. I kept on drinking it. And my head started hurting and stuff. I felt. Okay. It wasn't right, was it? No, especially with your condition. Yeah. When I saw this for the first time, I thought, if Gavin is lying, he's really doing a good job. But that was before I heard he and his siblings were studying acting and had lied in the earlier JCPenney's sexual molestation lawsuit. Their personal wish, humongous wish, is to be in movies. Apparently, the jury was... Aqui a mãe, a nojenta, Kenga
fotografada. Wasn't convinced by Gavin's performance in the sheriff's interview. Actually, that tape became very important. Most of us felt the same way, that we were looking for his demeanor. How was his body? Was he, moving around a lot? Was he nervous? Was he anxious? And he didn't seem to come across that of someone that had been molested. He just looked like. Se ele realmente mentiu, ele não ficava cara a cara com o Michael, dizendo que ele falou para ele, manipulando, dizendo se ele realmente gostasse dele, ele iria para a cama com ele. Bunch of jacus, jaquessas como velho árabe. Love to carry favor, rich people. Nojentos, eu detesto gente imunda. What felony? Felony? O velho Michael Jackson really paid hard for trying to bring down the people who exposed him, do velho Michael. O velho Michael Pedo. E ainda say that he's a felon, say that he's a criminal por ter acusado ele. Esse velho não valia nada. Ainda bem que essa miséria foi. Se realmente foi, né? Porque gente ruim não vai. Eles trocam de rosto e vão para outro lugar. São exilados. Como Epstein e ele. Isso não vale nada. Então, né? Eu particularmente, eu creio no que os meninos disseram. Não tinha como eles negar ou mentir. Se eles negaram foi porque eles foram calados por dinheiro. E eles esperaram ele morrer ou desaparecer, né? Desaparecer de vista para eles virem para frente para falar novamente o que eles viveram com ele. Toda a ser vergonheza que eles passaram com ele. Esse gordo empampuçado aqui era o bodyguard dele, que era o segurança dele inglês. Esse nojento adorava puxar a bola deles. E foi ele quem ameaçou a empregada dele, do Michael. Ele ameaçou a mulher dizendo que se ela não calasse o bico, ele ia fazer uma visitinha na casa dela e do filho que era pequeno. Tudo mafioso, esse nojento gordo é mentiroso. E é um pilantra também como esse aqui. E esse homem foi mais honesto
e ele largou o caso. Ele disse que ele não queria continuar defendendo Michael, porque ele sabia que esse nojento estava mentindo. O velho Michael Jackson estava mentindo. Essa peça aqui nem se fala, isso aqui é um deles. Afinal também é um star, né? É um ator. Então foi coagido a não falar nada. Essa velha aqui nem pensar, a velha inchada. Que velha inchada feia. A mãe do tal de... Como se chama? Paris. É como dizia minha mãe, Jacu, quando nunca teve nada, quando tem, se lambuzam todo. O homem era um pobretão, nem máquina de lavar tinha. E ele, quando teve filho, ficou usando, a pessoa vê que são Jacu, pelo nome que eles dão aos filhos, Paris. E o outro, Prince Jackson, Prince, que quer dizer o rei Michael Jackson, ou seja, ele estava usando aqueles meninos, simbolizam para ele his ego, his alter ego, ok? His senso de grandeza que esse homem tinha. Um senso de grandeza e de poder que ele não, na verdade, obtinha. E ninguém estava atrás dele. É tudo mentira. Ele que é safado. Ele tinha paranoias. E ele estava sendo perseguido pela sua própria consciência doentia e suja. Ok? E o outro filho dele é Black Cat. Black Cat quer dizer cobertor. Que tipo de nome é este? Black Cat. E essa velha ganhou milhões dele para ter não apenas filho para parir para ele e para ficar calada, velha feia, velha inchada, horrorosa. A bicha ficou gorda, empampuçada de tanto dinheiro que ela ganhou. Todas as pessoas que defendem esse homem é tão culpado quanto eles. Só a Adriana que falou a verdade, a empregada. Ele era pobre, então eles sabiam que a mãe já tinha ganhado dinheiro às coisas do menino, então o menino não tinha mais chance alguma de se defender, ok? Por que eles sentiram assim? Porque eles sabiam que eles estavam sendo pagos para ficar calado até o velho lá morrer. Eles foram pagos. All this is lie. Olha como a força da podridão da máfia é forte. Eles podem contornar o caldo a qualquer momento. Primeiro o homem fala uma coisa, ele fala isso em público, todo mundo vê, e depois quando ele é ameaçado, ele vem em público para desmentir o que ele falou. Tarde demais. Do tribe unspoken. Tarde demais, você veio para falar tarde demais. A verdade já está ali para todo mundo ver. O que importa foi a verdade de antes, original, e não a que foi coagida e invertida, inventada. Isso aqui, por que ela não mudou? Essa aqui. Ela mudou porque na época ela falou, ela foi testemunhar contra ele por causa das ameaças e porque ela tinha menino pequeno. Hoje em dia, o menino já cresceu e ela não tem mais por que mentir. Mas tarde demais, senhora. Ele nunca foi preso por isso, mas ele está preso no inferno. Se tivesse o inferno, ele ficou preso no inferno por algum tempo, antes de ser destruído lá.